Saudações, gente bonita. Mestre Líder aqui falando, em Goiás, 17 horas, 32 graus. A imagem não está muito boa aqui na frontal porque minha película estragou. Vou ver o que eu faço amanhã. Amanhã eu vou na feira pegar minhas sementes, minhas mudas, né? E aí, tudo dando certo, eu consigo comprar uma película nova. Vamos falar sobre geopolítica, porque a coisa no Oriente Médio tá feia. Pois bem, eu creio que os fatos são de conhecimento público, né? Na verdade, não tão público porque a parte dos fatos que não agrada o Estado ilegítimo é escondida. E a parte dos fatos que os agrada é multiplicada. Então, nem os fatos são bem conhecidos. O que é que parece até agora? Dados do próprio Líbano dão conta que cerca de 350 pessoas, 65 delas mulheres e crianças, foram desvividas pelo Estado ilegítimo no Líbano. O número de mortos é alto, mas o de feridos é ainda maior, ultrapassa os 1.200. Evidentemente, nem todos são do movimento que o Estado ilegítimo combate, né? Aquele movimento não trabalha com mulheres, nem trabalha com crianças. E nem todas as pessoas desvividas, mesmo os homens, pertencem a ele. Então, traduzindo, é a lógica de sempre, né? Massacrar civis inocentes, né? É o de todo dia, o trivial. E eu não falo isso com quem está ironizando, não. Realmente o Estado ilegítimo age assim trivialmente. Eles fazem isso desde sempre. Não é uma coisa assim que, oh meu Deus, não. É isso, sabe? É isso, eles agem assim, eles são assim. Eu tenho que comprar uma tesoura de poda, porque antes de eu ir, eu tenho que levar alguns galhos de amora. Eu preciso plantar amora lá. O gado adora amora. A amora dá uma bebida excepcional, da doce, da geleia, na verdade, né? Então eu preciso levar a muda de amora. Que é comprar daquela amora branca, que tem um sabor delicioso de mel de jataí. Tem que comprar a muda dela, mas isso é outra história. Que ela é cara e só vou poder comprar o quê? Umas 2 ou 3, mas dessa eu posso levar, contando aqui com as que tem ao longo da ferrovia, eu posso levar umas 20 mudas. Então, a amora pega fácil e cresce rápido. Ué, o que é isso? Será que tá estragado? Tá sim. Uma lástima, porque eu precisava de uma trena. Mas fazer o que, né? A gente precisa de muita coisa e não tem. A vida é assim. Mas voltando ao assunto. O Estado ilegítimo está agindo como ele sempre age, como ele sempre tem agido. Desde antes de ser um Estado. Quando era só um conjunto de movimentos tratoristas de pessoas da Europa Oriental. Não tem novidade nisso, não tem, sabe? Você fala, cara, eu não devia ter virado nessa rua, que eu queria passar. Eu preciso muito de tesoura de poda. Acho que lá em cima tem uma loja de produtos agropecuários. Vamos ver se eu consigo alguma coisa lá. É porque eu realmente preciso. Para conseguir tirar essas mudas de amora, né? Esses galhos de amora que eu vou transformar em muda. Bem, mas voltando aqui. Isso quer dizer que o Estado ilegítimo está atuando como sempre, só que em uma intensidade maior. Pega o veneno que eles sempre usam e aumenta a dose.
esperando que isso vai trazer resultado. Na verdade, esse é o problema. Qual resultado eles esperam? Sabe, eu faço uma discussão tática, não emocional. Qual o resultado que eles estão querendo? Eles estão querendo derrotar o movimento do Líbano, que nós não podemos falar, né? Mas o que rebola. Cara, vocês não conseguiram derrotar o movimento de Gaza, que é o das Hamas, que é muito menor, muito mais fraco, muito menos bem armado, muito menos preparado. Vocês não conseguiram derrotar o movimento de Gaza, achar que eles conseguiriam ou conseguirão derrotar o movimento do Líbano. Não é só uma estupidez monumental, é uma cegueira. É óbvio que não, é como se eu tivesse apanhado um gato, né? Tivesse apanhado um gato e resolvesse restaurar minha honra enfrentando um pitbull. Não faz o menor sentido. Então é isso. O objetivo deles é destruir o Líbano para expulsar a população de lá e substituir por eles. Aí tem dois problemas. Primeiro é que vocês não conseguiram destruir Gaza. Não vai ser o Líbano 20 vezes maior que eles vão conseguir, né, destruir. Não vai ser o Líbano muito mais populoso que eles vão dar conta de vencer. É óbvio que não. Então, o objetivo, se for esse, é estupidamente irrealista. Ou, sério, eu não consigo pensar o que eles querem. Exterminar a população libanesa, eles não vão conseguir, porque não conseguiram nem a população gazaíta. Não vão conseguir a libanesa. Derrotar os que rebolam, eles não têm a mínima chance de conseguir, porque o movimento das Hamas, eles tão pouco conseguiram derrotar. Então não faz sentido, certo? Não faz o menor sentido eles tentarem tipo pegar uma piapara. Eles não dão conta de piaba, né? Sabe, isso é insano. O que me leva a crer que eles não têm objetivos, ao menos objetivos racionais, execuíveis, que não sejam tacar o apavoro, certo? Que não seja tratorar. Não é um objetivo, é só um modus operandi. Eles só estão agindo como zumbis, fazendo o que sempre fizeram, numa escala maior, e esperando que as coisas melhorem com isso, certo? É óbvio que não vai dar certo, é evidente. Não tem nem, como se diz aqui em Goiás, nem cabidura, né? Não dá. O outro ponto que eu creio importante a gente tentar analisar aqui: se eles não têm um objetivo tático, ou têm um objetivo tático inexequível, pode ser que eles tenham um objetivo estratégico. E isso faz algum sentido. O Larry Johnson falou sobre isso exaustivamente, eu diria, que esse objetivo, e o Orlov, o Martyanov, o Ritter, concorda? É atrair os que rebolam, ou os patrões deles, os persas, para o confronto direto. E com isso massacrarem a própria população, de tal maneira que os Estados Unidos se vejam obrigados a intervir. Mas aí nós estamos falando de um objetivo estratégico que é também um enorme erro estratégico, por uma série de motivos. Eu vou listar alguns. Primeiro deles, os Estados Unidos já falaram que não vão entrar, que o Estado legítimo entrou nessa porque quis, e é verdade. Os Estados Unidos avisaram que
não iriam interferir. E mesmo assim eles insistiram. Os Estados Unidos avisaram, não mexam com quem vocês não dão conta de bater sozinho. E mesmo assim, eles mexeram com quem eles não dão conta de bater sozinhos. Então avisados eles foram. Só não quiseram acreditar. Por que isso aconteceu? Eu tenho uma teoria simples. Que é a seguinte, isso aconteceu porque, a bem da verdade, acontece duas coisas. Uma, que os Estados Unidos não precisam mais deles. Certo? Não precisam. Eles são desnecessários, não conseguem mais ajudar. E dois, é que hoje eles são muito mais um estorvo, um incômodo, do que um auxílio, uma ajuda. Então, sendo assim, para que os Estados Unidos iriam ajudá-los? Né? Os Estados Unidos não têm aliado. Os Estados Unidos têm interesse. E se eles acham que são mais especiais que os sul-vietnamitas, eu vou dizer que eles estão muito errados. São profundamente errados. E vão pagar caro por esse erro de avaliação. O ponto que eu quero chamar a atenção é o seguinte: essa estratégia do Estado ilegítimo de tratorar, de tocar o apavoro, ela, como eu já disse muitas vezes, ela simplesmente não é eficaz. Ela não é eficiente. Eu nem vou entrar na discussão dela ser imoral. Eles não se preocupam com isso. Estão nem aí. Não são julgados por isso. Então, eles não estão nem aí. A questão não é moral, no caso deles. A questão é que ela não é eficiente. Dias viver civis não ganha guerra. Mas, não sei o quê. Quase 400 libaneses perderam a vida só hoje. Que diferença isso vai fazer? A maioria deles eram civis. Sabe? Não eram combatentes. Você vence guerra eliminando os combatentes, as armas, as munições e a capacidade do outro lado. E o que o Estado ilegítimo fez nesse sentido? Dessas vítimas, quantos eram de fato combatentes? Uns 100? 150? 200 que seja? Ainda tem 100 mil. Não faz diferença. Certo? Outra. Quais as capacidades do grupo do Líbano foram destruídas? Nenhuma. São todas subterrâneas. Certo? São todas subterrâneas. Nenhuma foi atingida. Aí você tem a estratégia do Estado ilegítimo, que é tentar acertar a liderança. Mas a liderança, a verdadeira liderança, ela também fica protegida no subterrâneo. Tanto no sentido literal quanto no metafórico. O Estado ilegítimo não sabe quem é, onde mora. E os que ele sabe podem ser substituídos. Existe uma cadeia de comando muito bem organizada. Então atingiram um que não foi desvivido, só está machucado, vai ser tratado, vai ficar bem. Então, e não adianta essa estratégia de acertar a liderança. Isso é bobagem. Porque, a bem da verdade, essas organizações são como uma hidra, não são como uma cobra. Uma cobra, se você tira a cabeça, já era, né? Mas uma hidra, você tira uma e nasce duas no lugar. Então não adianta, cara. A estratégia de cortar a cabeça é ineficaz, é ineficiente. Não funciona. Basicamente, estão usando estratégias, portanto, de eficácia e eficiência muito baixas. Então, é claro que eles sentiram as perdas de vidas humanas. É óbvio que eles sentiram. Evidente. Eles não são animais. Mas qual foi a eficiência disso? No teatro de operação? Nenhuma. Já do outro lado as coisas são diferentes, né? Porque
o grupo do Líbano, que no comecinho atacava só a área fronteiriça, depois passou a atacar o norte da Galileia e de Golã, depois passou a atacar toda a Galileia e todo o Golã, depois passou a atacar os arredores de Haifa, agora está atacando as áreas ao sul de Haifa. Então o teatro de operações aumentou, foi ampliado. E uma economia já em frangalhos, que nem a israelense, por quanto tempo eles suportam guardar em abrigo centenas de milhares de pessoas que não estão produzindo nem estão trabalhando? Uma economia que já está sendo destruída pela falta de mercado consumidor, contribuinte, guerreiro e trabalhador. Quanto tempo eles aguentam? Não sei quanto tempo eles aguentam. O eixo da resistência também não sabe. Mas tanto eu quanto o eixo da resistência sabemos que não é para sempre. Que cada dia que passa vai ficar pior. Cada dia que passa vai ficar mais difícil para eles. Certo? Então a estratégia do apavoro é ótima para programas de humor duvidoso, como hoje no mundo militar. E a mídia deles lançar factóides, criar, pânico. Mas na vida real não funciona, cara. É isso, essa é a realidade. Na vida real não funciona. Deixa eu só passar esse trecho mais complicado e eu já volto. Voltando. Acabei de ver 6 papagaios passando aqui em cima, naquela direção ali. Eu adoro papagaio. Teve um tempo, no final dos anos 90, começando os 2000, que passou-se a impressão que os papagaios em breve estariam extintos. E aí uma vez, no começo dos anos 2000, meu pai ainda era vivo, eu vi 2. Agora eu vi 6 deles. Sabe, dá uma alegria no coração, um contentamento. Eu gosto demais de passarinho, gente, vocês não têm a noção. Bom, mas voltando ao assunto. O grupo do Líbano, diferente do Estado ilegítimo, ele tem objetivos muito claros, e é fiel a esses objetivos, independente da conjuntura, da circunstância externa, ele é fiel a esses objetivos. Por exemplo, a estratégia do Estado ilegítimo, visivelmente, é atacar o apavoro, tratorar. E com o objetivo de fazer com que o eixo da resistência vá para cima deles com todas as forças, e aí eles façam o grito vitimista de sempre: socorro, 6 milhões, nunca mais, Só que o Irã não cai nessa, e por conseguinte o grupo libanês também não vai cair. É claro que de alguma forma eles precisam reagir. Estão reagindo como? Ampliando o escopo dos ataques, principalmente do ponto de vista geográfico. Era apenas as áreas muito próximas da fronteira, e agora já estão entrando mais de 100 quilômetros, mais de 150 quilômetros, Estado ilegítimo adentro, certo? Já estão entrando ao sul de Haifa, por exemplo. Não só em Haifa, estão atacando Haifa, não só o norte de Haifa, não só os subúrbios de Haifa, mas regiões ao sul de Haifa. Quer dizer, a área considerada insegura para os habitantes do Estado ilegítimo está cada vez maior. E eles em breve vão ter que começar a fugir ou do país ou para o deserto. Porque enfrentar não dão conta, por uma diferença de escala. E também não tem coragem. O negócio desse é criança, é médico, é mulher, enfermeira, socorrista. Esse é o esquema desse. Eles não dão conta. Por isso que eles usam fralda. O único exército nacional do mundo que usa fralda é o deles. Eu lembro que tinha gente, a segunda melhor exército do mundo é a do Vietnã. Cara, eles usam fralda, pelo amor de Deus. Como é que você vai respeitar o soldado que vai pro campo de batalha usando fralda? Vamos falar sério,
Por favor. Então, a mística que foi construída em torno deles foi destruída. Resta aquela sensação desagradável, sabe, de que não são nem um pouco, nem sequer se assemelham a pessoas honradas. Sun Tzu falava, se você perde a preeminência moral, você vai acabar perdendo a guerra. E está se confirmando isso, é aquilo que eu disse. Não me assusta, eles vão perder. O que me assusta é o que acontece na Ucrânia. Aquilo me assusta. Por quê? Porque do outro lado nós temos uma potência nuclear de primeiríssima grandeza, com capacidades nucleares de primeiríssima grandeza, e que tem como doutrina militar exercitar essas capacidades em caso de ameaça grave. E é exatamente isso que a Ucrânia e os patrões da Ucrânia estão fazendo, escalando para ameaçar gravemente a federação. Principalmente, no caso, mais o Reino Unido do que os próprios Estados Unidos. Eu acho que Londres está achando que, de alguma forma, os princípios da física nuclear não se aplicam a eles. Mas é um equívoco? Se aplicam sim. Mas se aplicam mesmo. E as consequências disso podem ser gravíssimas, não só para eles, como para o mundo inteiro. Correto? Isso me assusta. Subestimar. Olha como é que tá. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. São umas 5h30. E o sol é aquilo ali. Naquele mar de poeira que já foi um céu. É o que se transformou a minha região. É por isso que eu estou indo embora. Entre outras coisas. Mas nem todo mundo pode simplesmente sair, né? Não dá para dizer para o mundo que eu quero descer. Em algum momento vai ter que lutar. Para azar do Oeste Coletivo, esse momento chegou. E essa batalha, que só está começando, eles vão perder e são condenados à derrota desde o início. É isso. Tenha uma boa tarde.